Itaúsa e Sanepar anunciaram dividendos, vamos falar sobre dividendos, vamos falar um pouco mais sobre empresas e também sobre a possibilidade da Itaúsa anunciar um dividendo gigantesco, surpresa, ao longo de 2023 ainda, tá? E o JCP, ele está sofrendo algumas mudanças, está prestes a ser aprovado, vamos falar também sobre isso, tá? Então, começando com o JCP, ele avançou no Congresso e ele passou por mais mudanças, mudaram aqui as bases de cálculo, mas o benefício fiscal ainda vai ser mantido. Então, ele vai ser mantido, isso é uma notícia positiva, já que a ideia inicial lá atrás é que ele fosse acabar, né? Então, o JCP se mantém, vamos ver aqui algumas mudanças que aconteceram. A ideia aqui era inicialmente extinguir o JCP, mas eles estabeleceram algumas restrições para os valores que as empresas podem considerar para a base de cálculo do JCP. Então, os potenciais efeitos negativos poderão variar dependendo da situação patrimonial das empresas. E na primeira análise que eles fizeram, eles veem que o setor financeiro, que a gente lembra aqui sempre que o setor financeiro é justamente o que mais se beneficia do JCP em termos de, é o que mais dá retorno para eles, né, de benefício fiscal, eles vão ser os potencialmente menos prejudicados, eles vão poder ter uma base de cálculo maior, aí eles vão poder utilizar mais, teoricamente, aqui, por isso que eles estão dizendo, e os mais prejudicados vão ser a indústria, o varejo e o agronegócio. Então, uma boa notícia para os bancos isso aqui, né, se realmente for, né, eles ainda estão ali fazendo os ajustes finais. Isso porque a regra muda aqui de como se trata os incentivos fiscais. Então, os setores que têm mais incentivo fiscal, como o industrial, o varejo, o agronegócio, a gente sabe que tem muito, né? Esses setores eles vão ter menos lucro da própria empresa mesmo, né? Sem benefício fiscal. Então, por exemplo, eles não vão mais poder reconhecer valores relevantes de incentivos fiscais às suas bases de cálculo. E aí eu adiciono aqui um ponto que dependendo das elétricas, é que as elétricas não pagam tanto JCP, elas costumam mesclar, mas as elétricas elas vão ter alguma limitação aqui, porque elas também têm alguns benefícios fiscais, né? Vocês devem lembrar, e a própria Transição Paulista sempre comenta aí com a gente alguns benefícios fiscais que elas fazem. Então, por exemplo, neste ano de 2023, que a Transição Paulista, de modo, vamos dizer, excepcional, pagou só JCP, muito provavelmente ela não conseguiria fazer isso, tá? Enfim, a gente tem que ter os números aqui melhor. Da outra vez eles estavam falando em 50% do lucro líquido, agora já mudou tudo, então não adianta, a gente só tem aqui alguns indícios, né? Depois que a gente tiver tudo bonitinho aberto pra gente, eu posso simular aqui com vocês quais as empresas são mais impactadas, quais não. Na última vez que nós tínhamos visto o JCP, a questão era limitar em 50% do lucro, agora eles já andaram dando uns ajustezinhos e vai depender do setor. Eles comentam aqui, inclusive, que os efeitos negativos vão depender bastante do balanço patrimonial da situação patrimonial das empresas e vai ser um impacto menor no setor financeiro. Então, relembrando aqui que o setor financeiro é justamente o que mais se beneficia dos benefícios fiscais do JCP, eles vão conseguir aplicar aqui mais JCP diante da sua situação patrimonial, enquanto outros setores aqui, como indústria, varejo e agronegócio, olha só, vão ser mais impactados, vão poder usar menos aqui, teoricamente, né? A gente vai ter que analisar realmente cada empresa, né? Como é que vai ser essa situação. E aqui também não está aberto para a gente fazer algumas simulações, mas de qualquer forma, a gente está entendendo aqui que vai ser benéfico para os bancos, que eles já têm um belo de um benefício fiscal e vão poder utilizar bastante aqui na base de cálculo. Então eles continuam dizendo que vai ter que analisar cada caso a caso, cada situação de uma empresa é diferente da outra, vai depender de quanto aí elas distribuem de JCP, o quanto elas vão poder distribuir agora. Obviamente, dependendo da situação, ela vai ser impactada com aumento de impostos, né? IRPJ e CSLL. Eles ainda comentam que pode haver alguns questionamentos jurídicos e também que o Congresso deve correr aí para aprovar isso aí até a próxima semana, até porque essa medida ela tem o prazo máximo até dia 8 de fevereiro. Passou disso aqui, vai ter que começar as discussões do zero, né? Então vou resumir no seguinte sensação que eu tô aqui, tá, em relação a tudo isso, juntando tudo que a gente já leu antes, com o que leu agora e com o que eu conheço das empresas. Então o setor elétrico não deve mudar muito para a maioria, a não ser que a empresa seja uma que paga muito JCP, elas vão ainda poder pagar o JCP suficiente para cobrir boa parte do que elas pagavam antes, tá? Eu usei o exemplo da Transição Paulista, que foi um ano atípico dela pagar tudo de JCP, aí ela vai ter que dar uma mudadinha nestes anos específicos, tá?
Os bancos aqui, eles, eles são os que mais seriam impactados com o fim do JCP, já que eles têm muito benefício tributário ali, e são os que mais utilizam. Então, é uma penalização dupla aqui se acabasse o JCP. Mas, como o JCP vai continuar e ainda por cima os bancos são justamente os que mais vão conseguir usar o JCP, segundo o que nós acabamos de ler na matéria, então deu menos pior para eles, vamos assim dizer, né? Entre aspas, menos pior. Eles vão conseguir usar bastante, mas vai ter sim que diminuir um pouco ali, muito provavelmente, né? E o saneamento, eles vão ter que arrumar um jeito de diminuir o JCP, porque tem empresas que pagam só JCP, como por exemplo a Sanepar, que é quase só JCP, mas vale destacar o seguinte, né? Eles têm menos benefício tributário que, por exemplo, os bancos. Então, assim, não vai ser o fim do mundo. Aí a gente vai ter que ver cada setor. Eu só dei aqui um overview geral que eu achei que foi bacana. Essa mudança de JCP, da mesma forma como eu falei anteriormente. Estou falando agora, me falta um pouco de dados, mas assim, não tá ruim, né? Poderia ser muito pior que isso. Então, e agora vamos falar então da Itaúsa e da Sanepar, começando com a Itaúsa, que além dos dividendos, ela anunciou aqui hoje, né, a alienação total das ações da XP. Então, entre novembro e dezembro, ela finalizou agora o fim de uma era de vendas das ações da XP, né? 1,7 bilhão, não havendo mais, então, participação na XP. E aí ela relembra, né, que isso aqui faz parte da estratégia, realmente foi combinado, não sai caro, tudo bonitinho aqui, né? E ela lembra que vai utilizar aqui os recursos da alienação para resgate antecipado das debêntures. O que isso quer dizer? Que ela está reduzindo a dívida, olha que bacana. Então ela está aqui também deixando, reforçando o caixa, ampliando aqui o nível de liquidez da companhia. Então, tá deixando aqui uma empresa, vamos dizer, mais segura, mais tranquila aí para de repente aparecer uma oportunidade no mercado. De repente ela vai e compra. Quem sabe a gente está esperando aí comprar uma elétrica, né? Vamos ver se de repente rola em 2024. Tá aqui numa situação bastante confortável. Então aqui estava o portfólio da Itaúsa e a gente dá tchau aqui para XP, já era. E a gente tem que ver depois como é que vai ficar o desconto hold, né? Estava em 20,6, ela vende a XP então, né? Vai dinheiro pro caixa, muda tudo aqui, né? E aí ela vai ter outras empresas apenas aqui no seu portfólio. O desconto hold muda, que estava até então em 20,6%, além das oscilações ali que acontecem no mercado desse meio tempo, né? Tem bastante conta para fazer, eu não sei nem se vale a pena a gente ficar fazendo essas continhas ou deixar a empresa mesmo no fim do mês aí recalcular para a gente o desconto hold, né? Enfim, nós temos aqui o anúncio também de dividendos da Itaúsa. O líquido aqui por ação vai ser de 6 centavos, quase 7 centavos aqui, né? Então a gente já volta para ver o yield da Itaúsa e tudo bonitinho, mas antes vamos falar aqui do anúncio também da Sanepar, né? Ela anunciou aqui um JCP no total aqui de 11 centavos para ON, 12 para PN e 61 para as units. É bruto, a gente já vai ver o líquido e aí vai ter direito ao dividendo quem tiver dividendo dia 28 de dezembro. Então está aqui a Itaúsa. Quem tiver as ações dia 18/12 vai ter direito a receber o dividendo a uma data a combinar, mas até dia 30/12/2024 ainda vai ser definido. 6 centavos e pouco aqui, dando 0,67 de yield de uma só vez. Não é um yield tão grande, a Itaúsa também paga bastante vezes aí ao longo do ano. E aí nós temos a Sanepar. Quem tiver as ações dia 28/12 vai receber aí até o meio do ano, provavelmente. A empresa vai definir a data dia 19/4/2024, a data de pagamento. É aquele tal do dividendo demora para ser pago, né? Realmente demora, mas eu não tenho problema com isso. Será pago aí no meio do ano, muito provavelmente. 52 centavos aqui de dividendo para a Sanepar 11, 10 aqui para 4, 9 aqui para 3, dando 1,70, 1,80 aqui em média para cada uma, né? Exceto aqui a 3 está um pouquinho abaixo. Então elas estão muito niveladas em preços, né? Eu, no caso, tenho até ainda a Sanepar 4 aí das antigas, mas eu tenho a maior parte da minha posição na 11, onde eu opero com opções. É muito melhor. Ela cai ali, eu vendo uma putzinha, coisa e tal, para ganhar um yield adicional, né? E aí, o yield total, então, da Sanepar parece pouco, 5,16%, 1,52 por ação. Mas aí você tem que lembrar o quê? Quem comprou lá atrás está com yield muito melhor que isso aqui. Eu mesmo estou com yield muito mais bacana que isso aqui, né? Além disso, esse dividendo é exatamente em linha com o que eu projetava para a empresa nesse ano e ela está com um payout mais moderado ali. E é um dividendo que vem crescendo e vai continuar crescendo, além do payout em algum momento, quando passar esse período todo de investimentos da empresa,
vai dar um salto aí para 50% ou de repente até mais. E aí sim é que quem comprou a ação vai ter aquele yield on cost bonitão, né? Mas é um case de crescimento de dividendos que em algum momento vai dar um salto quando esse período de investimentos passar. Também anunciaram dividendos a Unipar e a CEMIG. A Unipar foi ontem que anunciou, em 42 por ordinária, 1,56 por PN. E a Datacom aqui, ó, é dia 18 de dezembro, pagamento dia 28 de dezembro. Enquanto a CEMIG anunciou 60 centavos por ação, é um JCP, já vou mostrar o líquido por IR. A Datacom é dia 21 do 12, o pagamento é dia 30 do 6 e dia 30 do 12 de 2024, em 2 parcelas. Então nós temos aqui Unipar, quem tiver as ações de 18 vai receber dia 28, 1,42 nas ONs, 1,53 na PN, dando 2,05 aqui de yield de uma só vez para cada uma das classes de ações, enquanto a CEMIG, quem tiver as ações dia 21 do 12, vai receber em 2 parcelas, né, em junho e em dezembro, 51 centavos o total, dando 4,47 de yield na CEMIG 4 e 3,38 na CEMIG 3 de uma só vez. E agora vamos para a notícia do dividendo extraordinário, que na verdade é do Itaú, só que lembre-se, o Itaú ele paga para a Itaúsa os dividendos dele, e aí a Itaúsa repassa dividendos. E aí pense no seguinte, existe essa questão desses 14 bilhões em dividendos que pode ser anunciado ainda em 2023, segundo a XP, e olha que a XP deve conhecer bem a Itaúsa, imagino eu, aliás, a Itaú, imagino eu, né? E além dessa possibilidade aqui elevada pela XP, nós temos a questão da taxação do JCP. Então, talvez seja um incentivo para o Itaú correr logo com esse negócio aqui e pagar tudo de JCP de repente, se ele quiser, né? 100% aí do que ele quiser em JCP, ele tem que correr se for fazer isso. Então, o payout seria de 70% para chegar a esses 14 bilhões, dividend yield de 9%, e aí todo esse excedente aqui chegaria a Itaúsa e ele geraria dividendo adicional forte aqui para a gente, tá? No resultado do terceiro TRI, eles disseram que existia a possibilidade disso, mas dependeria do Banco Central e a definição do cronograma de implementação do chamado risco operacional. Basicamente, o mercado estava esperando então que a nova norma, que aumentasse a exigência de capital dos bancos, fosse implementada em sua totalidade em 2025. Mas a boa notícia é que o Banco Central divulgou agora o cronograma que prevê a implementação de forma faseada entre 2025 e 2028. Então agora existe vamos dizer, liberou aqui, né, um excedente de capital para o Itaú, de repente, enquanto esse negócio vai ser implementado de forma faseada, já poder aumentar o payout neste momento. Então isso aqui traz algum alívio em termos de aumento da exigência de capital em 2025, escreveram os analistas Bernardo e Matheus. O Itaú vinha então investindo na implementação, que poderia consumir cerca de 100 BPS, porém com o faseamento em 4 anos o valor foi reduzido e ficou mais espaçado agora, ou seja, deu essa liberdade aqui, né, desse dividendo adicional. Então vamos ficar atento, tudo isso aqui aliado à questão do JCP pode realmente fazer o Itaú correr para pagar esses dividendos ainda em 2023, né? Vamos ver. Lembrando que você não precisa depender apenas dos dividendos que a empresa te paga. Tem como você ganhar um dividendo adicional com as suas ações e é um dividendo que não desconta da cotação. Então é um ganho que você está tirando do nada, né? Então isso é que é o grande diferencial, faz muita diferença no longo prazo. Você só não pode ir com muita sede ao pote. Mas enfim, considere aí conhecer meu curso de opção, link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Vou te ensinar a opção do zero. Você não sabe nada, você vai aprender a ganhar dividendo com opção, se proteger contra a queda e aí outras estratégias também. Com um pouco de estratégia e sem ganância, você consegue muito resultado com opções no longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!